Olá, sejam bem-vindos ao programa especial sobre Carlo Acutis, aqui na Rede Século XXI. Hoje abordaremos o caminho da santidade no mundo atual, inspirado no legado de Carlo Acutis. Receberemos convidados e te convidamos também a acompanhar cada detalhe. 7 de setembro, dia da canonização de um jovem que ganhou destaque mundial por unir fé e tecnologia. Seu nome? Carlo Acutis, um garoto italiano apaixonado pela Eucaristia e pela tecnologia, que ficou conhecido como o padroeiro da internet. Carlo criou um site para divulgar milagres eucarísticos e evangelizar online. Ele usava a informática para mostrar ao mundo a beleza da fé. E neste especial vamos conhecer um pouco mais sobre a sua vida e legado. Para isso vamos conversar com influencers católicos, com o Padre Fábio Vieira e a equipe da Minha Biblioteca Católica, responsável por produzir o documentário A Santidade é Possível, a vida de Carlo Acutis, que assistiremos logo após o nosso bate-papo. Com eles, vamos perceber que a santidade não é reservada apenas aos heróis distantes ou figuras inatingíveis. Ela pode ser vivida hoje por qualquer pessoa, inclusive por você, e em qualquer lugar. Já iniciamos com uma conversa bem especial, não é, Cássio? Isso mesmo, Maju. Vamos falar com o Padre Fábio Vieira. Ele é pedagogo, escritor brasileiro, conhecido por ser um dos maiores divulgadores da devoção a Carlo Acutis aqui no Brasil e por sua proximidade com a família do jovem. Ele participou de todo o processo que levou à beatificação de Carlo, convivendo com a família dele em Assis, na Itália. E é fundador do apostolado Devotos de Carlo Acutis Brasil. Olá, Padre Fábio, tudo bem com o senhor? Tudo jóia, tudo bem sim. Prazer recebê-lo aqui no programa. Padre, Carlo Acutis é considerado um influencer de Deus, né? O que ele fez? O que faz dele um exemplo tão forte para os jovens de hoje? Excelente sua pergunta. O Carlo hoje nós o chamamos de influencer de Deus, bem como cyberapóstolo, justamente por conta do conteúdo que o Carlo nos deixou, né? Na sua época lá, 2005, 2003, 2004, na sua fase de adolescente, é bom sabermos, o Carlo não tinha rede social nenhuma. Aliás, o Carlo era do tempo do Orkut, hein? Como muitos de nós aí do passado. Verdade. Mas o Carlo não tinha rede social nenhuma, nem telefone celular. A única coisa que o Carlo tinha era o seu notebook, que ele conectava à internet e ficava para cima e para baixo com esse computador. Depois é que nós fomos descobrir o que ali estava, né? Aliás, foi a primeira coisa que o Vaticano aprendeu, foi o notebook do Carlo, que foi feita uma varredura aí de FBI, né? E todo o conteúdo que o Carlo, na sua vida, produziu, estava lá. Estava lá o seu grande legado. A pesquisa sobre os milagres eucarísticos, que ele pesquisou no mundo inteiro, até no Egito o Carlo achou milagre. Poxa vida. Os títulos de Nossa Senhora, né? Deixou essas duas grandes mostras, sem contar os seus vídeos, suas mensagens, né? Seus pensamentos. E esse conteúdo é que faz do Carlo hoje um influencer. Por quê? Porque depois foi todo disponibilizado pra gente, né? Então hoje nós estamos usufruindo desse legado que o Carlo produziu, tá? Então o título Influência de Deus surge e é bem colocado justamente por conta de tudo isso que o Carlo produziu, né? Ele mesmo não disponibilizou, ele mesmo não tinha rede social, mas hoje nós utilizamos todo esse legado bonito que esse jovem que queria o céu deixou pra gente, né? Por isso chamamos de influência de Deus, e que boa influência, graças a Deus, assim como tantos outros aí utilizam o termo influência do quê, né? É verdade. Então nós temos o Carlinho aí que nos dá esse legado e torna-se essa grande referência. E o título Influência de Deus é muito forte, muito bonito, bem adequado ao Carlo. E padre, hoje temos muitos jovens, como o senhor bem disse aí, querendo ser influencers. Mas será que a gente tem jovens querendo ser santos? Aí eu queria saber do senhor, o que é preciso fazer para que um jovem busque a santidade, assim como o Carlo buscou? Excelente pergunta, minha querida. Olha, sabe qual é a grande diferença dos influencers de hoje, dos jovens que se dizem influencers, e do Carlo? É que os nossos jovens, é que o Carlo sabia o que queria.
o Carlo tinha um projeto de vida. No entanto, muitos dos nossos jovens e desses que trabalham com mídias e com redes sociais aí não tem projeto nenhum, a única coisa que querem é aparecer. Essa é a grande verdade, tá? Muitos aí de conteúdo vazio, tá? Mas o Carlo mostra que é possível sim, mas é preciso ter um projeto de vida. Essa era a grande diferença, tá? Ninguém chega ao céu assim, a porta continua estreita, né? A porta continua estreita. É preciso fazer um caminho. E o Carlo fez. Então eu diria para você, tem muito jovem bem intencionado. Isso é bonito, já é um primeiro passo. Tem muito jovem querendo, ousando. Mas tem muitos jovens que estão na onda da monetização. E justamente com conteúdo de fé. Então, enquanto não, por isso que Carlos ficou quietinho lá dentro, produziu tudo e não quis aparecer com isso. Hoje é que nós reconhecemos o seu legado. Mas eu diria aos nossos jovens que estão aí buscando isso, não é simplesmente ter uma plataforma, ter uma rede social e ficar jogando as coisas. Eu preciso saber o que eu quero com tudo isso. Senão há dicotomia entre teoria e prática, entre o que eu vivo e o que eu estou pregando, tá? Então, é preciso ter um projeto de vida também para evangelizar nas redes sociais e ser esse influência no sentido positivo. E essa santidade, tanto faz ser dentro da internet ou fora dela, né, padre? Tanto faz. O importante é abraçar esse chamado, porque veja bem, o que é a santidade? É um chamado que Deus fez a todos, indistintamente, não foi só para o Carlos, foi para todos nós no dia do batismo. A questão é que nem todos têm a coragem de responder isso. E hoje nós temos o quê? As redes sociais, que com o Carlos nós vimos claramente que é também possível ser santo e mostrar essa santidade por meio daquilo que existe hoje disponível para nós para evangelizar. Mas antes de tudo, a santidade é uma adesão pessoal a Cristo, que nem sempre precisa aparecer, né? Por quê? Porque além do projeto de vida, é uma resposta ao chamado de Deus ser santo, tá bom? E se nós olharmos a vida dos santos, nenhum santo andou falando por aí que era santo, nenhum. Né? Pelo contrário, alguns santos vão ser chamados de santo, eles sabiam da sua condição humana, talvez da dor que carregava, do pecado que tinha, né? E sabia que antes de tudo ser santo é um processo de conversão diária. Então assim, a santidade é um chamado que não depende de rede social, de querer mostrar as coisas por rede social, coisa nenhuma. Nós estamos falando de rede social porque Carlos é aí, né, o jovem que utilizou a internet para dizer que também é possível. Mas, antes de mais nada, é uma atitude pessoal, é uma adesão pessoal sua para com Cristo. Ô padre, e aproveitando já, né, essa questão de estrada, Carlo Acutis dizia que a Eucaristia é a estrada, né, pro céu ali, é o que leva a pessoa a encontrar o céu. Baseado nisso, o que a gente pode deixar como legado para os jovens hoje em dia, com a presença da Eucaristia, com a Santa Missa, com a busca ali por Jesus? Exatamente. O Carlos, quando fez a primeira comunhão, que comungou, ele disse: a Eucaristia é a minha autoestrada para o céu. Porque quando ele fez o seu projeto de vida, que era estar sempre com Jesus, estabeleceu a meta, que era o infinito, logo ele colocou e entendeu que a Eucaristia era o alimento, o caminho, a via expressa mais rápida para ele atingir esse objetivo que era o céu. Ou seja, a comunhão com Deus, Deus que se dá como alimento, como sustento. Então a Eucaristia era para o Carlos sendo como deve ser para qualquer um de nós católicos. Então não tem como ser santo sem Jesus, né? E a Eucaristia nada mais é o quê? A Eucaristia foi a forma que Deus escolheu para continuar nos amando, só que de uma forma diferente, de dentro para fora. Por quê? Porque a Eucaristia é comida, é alimento. E esse alimento era que dava para o Carlos a compreensão do universo maior, transcendental, da opção que ele fez pelo céu, que era o ser santo. É o alimento mais eficaz para fazer esse caminho. Então a Eucaristia era o centro, a minha autoestrada para o céu. Adorava o Santíssimo e a Eucaristia era o seu grande amor, né? Para que o seu projeto se realizasse. Dentro da meta que ele estabeleceu. Olha que coisa bonita, né?
Uma criança de 7 anos que estabelece esse projeto de uma forma tão plena e escolhe a Eucaristia como centro é realmente algo transcendental. O Carlo era transcendente nesse aspecto, né? Porque a Eucaristia é Deus em nós, presente em nós. Deus continua nos amando de dentro para fora. Padre, uma curiosidade aqui que me ocorre, né? A santidade é uma busca diária, né? A busca de uma vida, né? Eu vou completar 60 anos e eu acho que estou longe da santidade ainda, mas 15 anos é tempo suficiente para uma pessoa alcançar essa meta? Ou ele foi um escolhido especial de Deus? Como é que o senhor vê isso? Muito bem, se a gente diz que ele é predestinado, foi um escolhido no sentido... Eu nego o livre-arbítrio, tá? Sim. Porque a santidade, antes de mais nada, ela respeita o livre-arbítrio. É um chamado que exige uma resposta que você dá. Logo, Deus respeita se você quer ou não ser santo. Se você quer ou não ir para o céu, Deus não vai interferir. Se Deus ficasse interferindo na liberdade humana todos os dias, Deus deixaria de ser Deus, porque nós temos o livre-arbítrio. Nós somos frutos das nossas escolhas. A questão é que o Carlos sabia que tinha vida breve, né? Ele sabia. Por isso que ele estabeleceu rapidamente o seu projeto. Então não existe uma idade ou um tempo para que essa resposta aconteça. Porque a santidade, antes de mais nada, é uma conquista diária, tá? É uma conquista diária. Todos os dias eu tenho que reafirmar o meu propósito, o meu objetivo, o meu projeto de vida e continuar nessa visão, vislumbrando esse desejo. Por isso que é uma conquista diária. Agora, o Carlos sabia que tinha vida breve, então 15 anos para ele foi o suficiente. Para você, aos 62 ainda não conseguiu, eu também, aos 51 também não, meu filho. Então não tem idade nem tempo. Agora, como nós não sabemos quando vamos morrer, qual é a hora de ser santo? Agora. E padre, o senhor conviveu e convive ainda com a família de Carlo. Ali no dia a dia deles, que curiosidades que o senhor pode trazer que ainda ninguém contou? E a família dele imaginava que ele poderia vir se tornar santo? Não, em nenhum momento, porque o Carlo primeiro envolve sua família dentro do seu projeto. Carlo converte a sua família a também querer desejar o céu. E da minha convivência com eles, o que eu posso tirar para vocês? O Carlos não morreu, ele continua vivo, porque o Carlos estava presente no café da manhã, no almoço, na janta, toda hora. E a família vive o legado do Carlos. A primeira beneficiada com a santidade do Carlos foi a própria família, mas também passou por um processo cujo provocador foi o Carlos. Né? Eu costumo sempre dizer, e é bem aplicado esse ditado, o Carlos foi o santo que fez milagre em casa. Né? A gente diz que santo de casa não faz milagre, mas Carlos primeiro envolveu sua família no seu projeto. Isso foi muito bonito, eu destaco esse ponto. Então hoje eles vivem o carisma deixado pelo filho. Que coisa mais linda, eu fico pensando nisso, né? Eu, a mais nova da minha casa, que milagre eu posso fazer dentro da minha própria casa, né, padre? Buscando a minha santidade também. Exatamente. E baseado em toda essa santidade, em tudo isso que o Carlo traz para nós, que conselho o senhor dá para a juventude? Que conselho o senhor dá para quem está em casa assistindo esse programa hoje e não acredita que é possível ser santo, buscar o melhor de si, a santidade, ter a Eucaristia presente aí no seu dia a dia? A exemplo do Carlo, do nosso Carlo Acutis, é muito simples. Tenham um projeto de vida. Saibam o que vocês querem. Grande problema hoje é que nós não temos projeto de vida. Se a gente pergunta para os jovens qual é o projeto de vida deles, eles vão dizer talvez assim, eu quero ser médico, advogado, arquiteto, sei lá o quê. Tá, mas isso não é projeto de vida. Isso é projeto profissional, que deve estar incluído dentro do projeto de vida, que é algo maior. E o projeto profissional é muito momentâneo, ele muda a qualquer instante, né? O projeto de vida não, é algo existencial. Então, quando nós sabemos o que queremos do ponto de vista existencial, né, espiritual, tudo muda na vida. As outras coisas passam a ter um outro sentido. Por quê? Porque vão estar em função do projeto maior, como o do Carlos. O meu é de estar sempre com Jesus. As outras coisas me fazem estar sempre voltados para esse projeto maior. Então eu diria a todos, nossa juventude, nós adultos, todo mundo, quem ainda não sabe o que é da vida, porque tem gente que está aí, talvez com seus 70 anos, não sabe o que veio. Está na hora, né, meu filho? Então assim, a partir do Carlos a gente entende, poxa, se ele teve claramente um projeto que definiu a sua vida, eu também posso. Basta querer. Então tem um projeto de vida que vale a pena. Padre Fábio, olha, queremos agradecer a sua participação, né? Foi muito importante aqui no programa, o especial Carlo Acutis. E
esperamos que os jovens, né, acolham, né, todo o ensinamento, todo o exemplo de vida que ele deixou para nós. Um abraço para o senhor, padre, e que Deus abençoe sua missão. Amém. Tudo de bom para vocês também. Viva Carlo! Viva! Viva, Carlo! Obrigada, padre. E daqui a pouquinho, no próximo bloco, eu e a Maju vamos conversar com influencers católicas para saber aí como elas se inspiram em Carlo, não é isso, Maju? Quem vai falar com a gente? Isso mesmo, Roberta. A gente vai conversar daqui a pouquinho com a Aline Batista e a Rafa Zicati, que tem aí Carla Acutis no coração e como motivo aí para seguir a sua vida religiosamente, viu? Até já! Fica aí. Estamos de volta com o especial Carlo Acutis aqui na Rede Século XXI. Um jovem italiano nascido em 1991 que se tornou conhecido por unir fé e tecnologia. Desde criança demonstrava grande amor pela Eucaristia, devoção a Nossa Senhora e interesse por programação e internet. Criando um site que catalogava milagres eucarísticos em todo o mundo, Carlo levou uma vida simples, marcada pela oração, generosidade e alegria em servir, até falecer aos 15 anos, vítima de leucemia. Seu processo de canonização começou em 2013 e em 2020 ele foi beatificado após a comprovação de um milagre. Em 2023 foi o seu segundo milagre reconhecido, abrindo caminho para que se tornasse o primeiro santo millennial da Igreja Católica. Hoje, exemplo inspira jovens a viver de fé e de forma autêntica, mostrando que a santidade é possível, mesmo nos dias atuais, em meio a estudo, lazer, vida digital. E para conversar sobre esse modelo atual de fé, unindo a tecnologia e ao estilo de vida atual, nós temos aqui no estúdio as influencers católicas, Rafa Zicati e Aline Batista. Sejam bem-vindas, muito bem-vinda, meninas. Muito obrigada. Oi, tudo bem? Obrigada. E Rafa, você é estudante de pedagogia, você também é catequista, acólita e influencer digital católica e uma missionária digital, não é isso? Sim. E a gente estava ouvindo o padre Fábio Vieira falar sobre essa questão do propósito, que é o diferencial do Carlo, né? E você passou por isso, você estava na internet fazendo tutoriais de maquiagem e de repente você sentiu no seu coração que faltava algo. Conta um pouquinho como é que foi. Sim, eu senti que foi um chamado de Deus. Porque eu tava fazendo uns vídeos, mas eu sentia que eu não conseguia ajudar as pessoas. Eu queria que tivesse um propósito no que eu estava fazendo. Até que eu falei, não, eu quero desistir. Só que eu senti uma coisa que não me deixava desistir. E aí eu falei, não, eu amo estar na igreja. Eu vou tentar colocar um pouquinho do que eu faço na internet. Então, falei assim, eu amo conhecer histórias de santo, porque pra mim não é muito falado. Então, quando a gente conhece, a gente quer ficar bem próximo. E aí a gente tem os nossos santos de devoção. Então, eu comecei a conhecer, e ainda a minha primeira santinha que eu conheci foi Santa Rita. Conheci a história dela. Vi como Deus, ele pega os caminhos e ele vai moldando as pessoas. E assim como Santa Rita foi casada, mas ela depois teve a vida entregue para Jesus, né? Ela se tornou freira. Então eu falei assim, não, meu Deus, tá bom. Ele foi me moldando e aí eu comecei a trazer a minha vida para a internet. Então eu ia para a igreja, eu mostrava. Na minha catequese, com as minhas crianças, que eu sou apaixonada, eu filmava também. E aí eu falei, nossa. E aí foi crescendo. E eu falo que eu não tenho uma noção de como eu conheci o Carlo, porque parece que eu conheço ele a minha vida inteira. Ele sempre esteve comigo. Então, Carlo, ele foi me ajudando e me aproximando mais ainda de Deus. Por isso que a gente tem que seguir o exemplo dele, que a gente consegue ficar mais próximo de Jesus, da Virgem Maria. E aí eu comecei a postar na internet e Deus foi me dando cada vez mais almas para salvar. Me consagrei a Jesus pelas mãos de Maria. E depois disso, mais de 300 mil pessoas começaram a me seguir. E eu falo, isso foi o propósito de Deus e de Carlo na minha vida. Tudo pela sua intercessão. Então, esse chamado, eu falei, não, eu aceito, Jesus. Eis aqui a serva, faça em mim a tua vontade. E ele fez.
E olha só que coisa linda, tá vendo? Inspiradora. E a Aline também tá aqui com a gente, né, Aline? Você é estudante de fonoaudiologia, tá aí 21 anos, cantora, tem aí o seu público também na internet. Hoje você também trabalha com jovens, né? Você é aí coordenadora do grupo de jovens da sua paróquia. E qual que é o seu propósito diante disso tudo aí, juntando tudo e colocando na internet para inspirar mais pessoas? É engraçado pensar que eu comecei na internet, eu não queria gravar sobre Jesus não, vocês acreditam? Quando eu comecei na internet, eu lembro que não era a minha intenção, não era meu propósito inicialmente. E de repente, eu fui começando a ser lapidada. Eu entrei pra Renovação Carismática com 10 anos. Minha mãe começou a me levar. Então, aí minha mãe foi usada como um instrumento de Deus mesmo. Porque eu comecei a ser levada e de repente comecei a me apaixonar pelas pessoas, pela música, pela oração. E aí eu comecei a ficar encantada com tudo aquilo. Mas no começo eu não ia muito porque eu queria. E aí, de repente, comecei com a internet. E eu tenho um passado aí com a internet porque eu comecei gravando coisas seculares. Eu não gravava coisas sobre Jesus. Eu guardava Jesus mais pra mim, no meu íntimo, do que expunha isso pras pessoas. E aí, de repente, o Espírito Santo começou a me incomodar. Eu comecei a servir dentro do meu grupo de oração. Comecei a frequentar a missa frequentemente, e aí de repente o Espírito Santo começou a me incomodar, e foi assim, eu costumo falar que o Espírito Santo ele é muito cavalheiro, ele é muito cavalheiro, ele não vai te forçar, você vai fazer isso aqui, não, ele pegou na minha mão, e como realmente lapidando aos poucos, ele foi me levando, e cada dia mais eu descubro o meu chamado, e eu gosto de pensar costumo pensar que cada vez mais a gente tem mais e mais coisas para deixar para trás. Mais e mais vontades. Numa pregação recente, eu tava pensando isso com Jesus. Nossa, Jesus, eu achei que já tinha deixado bastante e o Senhor me mostra que eu tenho mais ainda para deixar. Porque quanto mais a gente se esvazia de nós, mais a gente se enche dele. Não eu, mas Deus, né? Quantas lições de duas jovens, hein, Maju? Tá vendo? Anotando tudo no caderninho. E assim, o que mais atrai, chama a atenção de vocês na vida e no legado de Carlo? Eu acho que é a simplicidade. Carlo não precisou fazer coisas extraordinárias, porque no seu ordinário, ele viveu o extraordinário. Então, é sobre frequentar a missa, receber Jesus, comungar, se confessar. Se confessar é tão importante e às vezes as pessoas não têm noção. E a gente consegue ficar mais íntimo de Jesus. Então são essas lições que Carlo nos deixa, que é viver simples. É você, na escola, dar um sorriso para uma pessoa que está precisando. É você chegar com uma palavra para alguém. Então, Carlos nos deixa isso. A sua simplicidade. No seu ordinário, Deus fez o extraordinário na sua vida. Então ele levou a santidade no seu dia a dia. Isso que mais me inspira no Carlo. E aproveitando a deixa, né, conforme eu aprendi com a Aline, tá? É ser o pontinho vermelho entre os pontinhos amarelos. Como que é essa sua teoria? É porque assim, desde quando eu comecei a gravar pra internet, desde quando eu comecei a expor mais e mais a minha fé dentro do meu grupo de oração, eu tenho pra mim que às vezes você vai ser a única Bíblia que uma pessoa vai ler. E eu não tô falando de palavras, tô falando da sua vida. O modo como você olha. Eu imagino que o Carlo, ele não precisava de palavras. Os atos dele já diziam tudo. Ajudar aquela pessoa que precisava. Tanto que no velório dele não coube. De tantas pessoas que tinham no velório dele. Então, assim, ser um pontinho vermelho em meio a tantos amarelos é manter os meus olhos em Cristo, sabendo que eu não estou aqui pra agradar, porque, você é jovem, você é tão jovem, bonita, menina. Você deveria gravar vídeos que expunhassem você mais e que as pessoas vissem mais isso, que fossem coisas que mais agradem o mundo. Só que se a gente tem os olhos na Eucaristia, os olhos no céu, a gente não precisa ficar se preocupando com o que os outros vão pensar. É ser realmente o ponto vermelho. Em meio a tantas pessoas andando para um lado, você dizendo não. Tem que fazer a diferença. Eu quero fazer a diferença. Eu não vou ser igual. Não porque eu quero ser melhor, mas porque eu desejo a Cristo. E ponto.
Muito bom. E assim, Carlo deve ter vivido, né, na sua trajetória aí, alguns marcos também de preconceito, de dificuldades. E esse mundo da internet está muito complicado, né? Está sendo usado, a gente tem ouvido falar muito de adultização, né, de preconceitos, bullying, pessoas feridas. E vocês também, jovens, devem passar por isso. Computador de Carlos explodia, né? Então, que tipos de explosões e preconceitos vocês também lidam no dia a dia, principalmente por falarem de Jesus, por levarem a palavra dele? E como é que vocês lidam com isso? Graças a Deus eu tenho muito meus pais, né? Minha mãe e meu pai, eles me ajudam muito. Então, eu falo que graças a Deus eu não recebo tantas mensagens negativas. Algumas que eu recebo, eu falo, não, tudo bem. Se nem Deus agradou todo mundo, quem sou eu? Então, eu tenho muito isso. Eu estou fazendo, a única pessoa que eu tenho que agradar é Jesus. A minha meta é o céu. Então, recebo algumas mensagens, mas eu falo, não, eu tenho muita mensagem boa. Eu não quero ler as mensagens negativas, porque eu vou falar de Jesus independente do que vocês falarem. Eu amo, esse é o meu chamado, Deus me chamou para isso. E eu vejo hoje em dia que tem muitas crianças, infelizmente, que acabam se afastando de Deus, mas por causa da família, que não leva muito na igreja. E até fica uma dica aqui para os pais. É tão importante, eu vejo que a minha criação no berço católico fez toda a diferença na minha vida. Então, papai e mamãe que está aqui assistindo a gente, ensina mais sobre Jesus, ensina mais sobre o amor de Maria. E assim as crianças vão querer se aproximar mais desse Jesus, querer saber quem que é ele. E, Aline, diante de tudo isso, você falou pra mim assim, eu também sou cantora, eu faço fonoaudiologia. E ali nesse meio, né, se dividindo entre duas profissões, quais são os desafios que você tem para estar presente em dois mundos, sendo tão jovem e vivendo a sua missão de vida? Deus, ele é maravilhoso, porque quando ele me apresentou a fonoaudiologia, eu não conhecia a fonoaudiologia, não conhecia mesmo, e de repente, no meu segundo ano do médio, a fonoaudiologia apareceu e de repente aquela menina que não sabia o que eu ia fazer na faculdade, porque eu sou bem, deixa Deus sonhar em mim, entendeu? Eu sou bem isso. Eu penso assim, Aline, o que você quer ser daqui 10 anos? Eu quero ser o que Deus quer que eu seja. Se Ele quer que eu seja isso, eu vou ser isso. Porque eu tenho muito forte pra mim que o que Deus escolher pra mim vai me levar pro céu. Então, se me agrada ou não, não importa. Se eu vou querer ou não, vai me levar pro céu, eu tô feliz, gente. Então, a fonoaudiologia acaba se ligando muito, olha como Deus é perfeito, acaba se ligando muito com a música, porque dentro da área da fonoaudiologia tem a parte da voz, a parte da comunicação. Então, isso acaba se conectando, mas é como se fosse uma chavinha. Quando eu entro dentro dos meus estágios, uma chavinha que liga, e aí ali eu sou a Aline, que tá fazendo estágio de fonoaudiologia. E aí, mas é a mesma Aline que quando sai, agora ela vai cantar. Agora é hora dela cantar, servir a Deus de outra forma, com a voz dela. Olha, dá vontade de ficar conversando horas com vocês, mas nosso tempo é curtinho aqui, mas eu acho que vocês deram grandes lições aqui pra gente, pro nosso público, né? Vamos ver se a gente combina mais encontros como esse, né, Maju? Eu acho que a gente consegue aí horas e horas de assuntos e assuntos, viu? Com certeza. Parabéns pela missão de vocês, continuem seguindo aí o exemplo de Carlo, de Jesus, para as crianças, para as famílias, para os jovens. Pode deixar. Muito obrigada. Foi uma alegria estar aqui. Muito obrigada pelo convite, viu? Foi um prazer mesmo. E o trabalho de vocês é utilizar a internet para evangelizar. É isso mesmo. E no próximo bloco a gente vai ter uma conversa com o pessoal que fez um documentário muito especial, o pessoal da minha Biblioteca Católica. Então você não saia daí que a gente volta daqui a pouquinho. Até já! Estamos de volta e hoje é um dia especial para falarmos sobre Carlo Acutis, o primeiro influencer digital do céu. Agora vamos conversar com Vitória, Relações Públicas da minha Biblioteca Católica, que participou aí da produção do documentário A Santidade é Possível, a vida de Carlo Acutis. Muito obrigada!
por estar aqui com a gente, Vitória. E eu já queria começar perguntando, para quem não conhece, fala um pouquinho sobre a Biblioteca Católica e por que vocês resolveram fazer esse documentário. Bom, boa tarde, gente. É um prazer estar aqui e poder falar de um tema que nos toca tanto, né? A minha Biblioteca Católica, MBC, como a gente carinhosamente chama, tem como grande objetivo levar os tesouros da fé católica para casa das famílias católicas desse Brasil. E não tem como a gente falar de santidade, né? Falar da igreja sem falar dos santos e principalmente sem falar de Carla Cutts, né? Um jovem que veio aí mostrar pra gente um exemplo de santidade para o mundo, que veio mostrar pra gente que a santidade é possível, né? Que não precisa de feitos extraordinários, que a santidade está presente no ordinário da nossa vida. E com 47 minutos, vocês têm a produção brasileira maior, né, com a temática sobre a vida de Carla Cutts. Quais foram os maiores desafios para vocês produzirem? E agora de saber que vocês são os únicos a produzir um conteúdo tão extenso sobre o Carlo. Sim, foi mesmo muito desafiador, assim, a gente queria realmente contar a vida do Carlo e trazer um olhar diferente, né, porque acaba que hoje em dia com a internet a gente tem acesso a muitas informações e a gente queria ir para além desse óbvio, a gente queria poder mostrar a vida do Carlo, mostrar a sua intimidade. Então foi muito especial porque a gente conseguiu entrevistas com pessoas que eram muito próximas dele. Então a gente conseguiu relatos, imagens realmente da vida íntima dele, né? E é o que nos toca ainda mais, conseguir fazer essa imersão profunda, né, na vida do Carlo. E o que as pessoas vão poder encontrar nesse documentário? Após a nossa conversa, as pessoas vão poder assistir, mas para quem está aí em dúvida se fica até o final ou não desse programa, o que a pessoa vai encontrar? Pode dar um spoiler. Tá realmente bem incrível, assim, foi um projeto feito com muito carinho, assim, com muita dedicação de toda a nossa equipe, e o objetivo realmente do documentário é levar o espectador a uma imersão profunda na vida do Carlo, né? A gente passa por Milão e Assis, que foram cidades que marcaram a trajetória desse jovem santo, e é possível também conhecer detalhes inéditos sobre a caminhada espiritual do Carlo. A gente entrou na casa onde ele viveu, a gente visitou o quarto dele, né? Ouvimos relatos exclusivos de pessoas que conviveram com ele de perto, professores que contaram histórias dele na escola, diretores, irmãs do mosteiro, sacerdotes, até o mordomo da família, o Rajesh, a gente entrevistou e ele nos mostrou um acervo muito especial do Carlo, da infância dele, da adolescência dele. Então é realmente uma oportunidade única, né, de descobrir quem foi o Carlo, para além das manchetes, para além daquilo que a gente já conhece, e entender também o que tornou ele, né, um grande exemplo de santidade para o mundo. E, Vitória, a produção, ela foi uma produção só de vocês, só da minha Biblioteca Católica? Isso, exatamente. E durante as gravações ali, vocês convivendo com familiares, com amigos, né, nos lugares onde ele viveu, o que mais te chamou a atenção, o que mais te emocionou? Olha, foi um processo bem intenso do início ao fim, para quem trabalhou nos bastidores, né, organizando toda a viagem, contatando as pessoas entrevistadas, até o time que estava lá presencialmente, né? E o que mais tocou o nosso time, o que mais realmente deixou marca, né, é pensar que nesses lugares comuns em que a gente passou, que a gente filmou, que a gente visitou, um santo passou, né? Que foi por ali que ele viveu, em ruas comuns, em escolas comuns, fazendo coisas de pessoas comuns, né? Em uma vida muito parecida com a nossa hoje. É muito fácil a gente criar essa identificação com o Carlo, porque ele era um menino comum, né? Então, isso nos mostra também que a gente não precisa dar mais desculpas para buscar a santidade, né? Então, o Carlo nos deu uma resposta à altura, que a santidade está presente na nossa vida cotidiana, no ordinário. E já puxando esse gancho, né, é o tema do documentário de vocês, a santidade é possível. Com base nisso,
como que o documentário ele foi construído para trazer para as pessoas de hoje que sim, é possível ser santo com esse mundo maluco em que a gente vive hoje, imediatismo, com tecnologia, com essa loucura toda. Foi pensado dessa maneira? Exato, a gente sempre quis, desde o início, ser muito fiel à história do Carlo, né? Então, ser fiel à vida dele, ao legado que ele deixou, à história dele. E o objetivo também era, como eu trouxe, mostrar a simplicidade do cotidiano, que ele não foi santo por feitos extraordinários. Foram gestos pequenos e constantes de fé, de oração, de amor a Deus. Inclusive, a gente traz bastante isso no documentário, né? Diversos exemplos da vida dele, que as pessoas que conheciam ele trouxeram, sobre pequenas coisas que ele fazia, mas que tinha uma entrega gigantesca, né? Então, o exemplo dele mostra que a santidade não é para poucos eleitos, é um chamado universal. E ainda mais hoje em dia, na era da internet, assim como o Carlo, a gente também pode usar da tecnologia para evangelizar. E, Vitória, vocês passaram por lugares que muita gente tem curiosidade de conhecer, o quarto, a casa da família. Você pode contar pra gente algumas curiosidades que vocês viram no local? Algo de diferente que ainda ninguém divulgou? Olha, acho que vocês vão se surpreender quando assistirem o documentário, porque tem muitas coisas exclusivas ali, muitas coisas especiais. Mas acredito que o depoimento que a gente conseguiu ali do Rajesh, mordomo da família, ele é muito impactante, porque através da fala do Rajesh a gente consegue perceber a naturalidade do Carlo com as coisas de Deus, com a simplicidade, né? E a sua vontade mesmo, sendo um menino tão jovem, de amar a Deus sobre todas as coisas. E o depoimento também das irmãs do mosteiro, onde ele fez a sua primeira comunhão, também é algo muito precioso. Né, perceber a alegria e o desejo da busca do Carlo por Jesus Eucarístico, e tão jovem, né, um menino tão jovem, já tendo essa entrega, já tendo essa vontade de colocar Jesus como centro da sua vida. Então tem realmente aí diversos depoimentos e diversas histórias realmente muito emocionantes. Vitória, a direção do documentário é de vocês também? Vocês contrataram alguém de fora? Não, é tudo interno, foi tudo feito internamente por nós. É um primeiro documentário lançado pela minha Biblioteca Católica, então a gente realmente tem muito orgulho, né, de apresentar ele, de falar sobre ele, porque realmente foi um projeto que também nos tirou da nossa zona de conforto. Foi um primeiro feito, e foi um feito muito lindo. A gente teve aí providência divina nos auxiliando, porque realmente nós conseguimos ali feitos extraordinários, como entrar na casa do Carlo, conseguir entrevistas com pessoas que nunca haviam falado antes, né? Eu particularmente entrei em contato com todas as pessoas que nós entrevistamos, eu estive buscando essas fontes, então a gente teve pessoas teve um diretor de uma escola do Carlo, que nos disse que não havia concedido entrevistas, não havia permitido que nenhum veículo de imprensa, né, entrasse ali na escola ou gravasse com a escola, ou que eles mesmos dessem entrevistas, e nós seríamos os primeiros. Então, realmente, nós ficamos muito honrados e tocados com tudo que aconteceu durante esse projeto. É realmente algo muito especial para nós, assim, que deixou marcas que a gente vai guardar para sempre. E toda essa produção, tudo isso de incrível que vocês viveram durante esse processo de gravação, produção e também de descoberta, né? Porque eu acredito que vocês tenham encontrado muitas coisas maravilhosas aí no meio do caminho e também se encontrado em situações como pessoa que acaba colocando em prova até mesmo o discernimento de vocês em relação a muitas coisas. E agora esse documentário, ele está disponível gratuitamente no YouTube e as pessoas elas podem acessar esse conteúdo, também viver de alguma forma essa experiência que vocês tentaram retratar. Todo mundo pode assistir através do canal de vocês, é isso? Exatamente. Ele está disponível lá no canal da MBC no YouTube e é muito lindo de ver também os comentários das pessoas lá no vídeo, né? Então a gente vê que o Carlo tocou muitas vidas, muitos corações, e não só de jovens. Ele tocou muitas mães, muitas famílias, né? E com certeza vai continuar exercendo
o seu papel aí de estar intercedendo por nós. E Vitória, você já contou pra gente algumas situações interessantes. E a gente sabe que nas produções televisivas, de cinema, existem algumas situações que saem fora do planejado, né? Aconteceu algo aí com vocês que vocês sentiram a intercessão de Carla Cutts? Olha, dá até para dizer que talvez Carlo estivesse intercedendo por nós do início ao fim, porque foi algo que todos nós, né, toda a equipe trouxe esse relato. Não poderia ter dado mais certo. A gente sabe que muitas vezes acontecem imprevistos, né, acontecem aí algumas pedras no caminho, mas esse processo, a construção desse documentário, a própria viagem, né, onde o time foi lá, gravou, aconteceu de uma maneira muito especial. Nós não temos nada a reclamar, enfim, ou nada que tenha acontecido que tenha deixado uma marca negativa, né? Pelo contrário, foram só realmente pontos positivos. Vitória, muito obrigada pela sua participação aqui. Que venham muitas produções como essa e nós estaremos sempre à disposição para divulgar o trabalho da minha Biblioteca Católica. Eu que agradeço a oportunidade. Eu espero aí que a vida do Carlo aqui no documentário possa tocar também muitas vidas e corações. É isso mesmo. Obrigada a vocês que acompanharam esse programa. E agora chegou o momento, né, Maju? A tão esperada hora aí da gente assistir o documentário, o nosso público também. Isso, A Santidade é Possível. E é um documentário sobre a vida de Carla Cutts que tem aí tocado o coração de muitas pessoas. E eu espero que você assista até o final e que seu coração seja tocado também. Obrigada pela sua companhia e fiquem agora com o documentário. Tava passando nas ruas pensando, será que ele pisou aqui? Será que ele veio aqui com essas pessoas? E ele disse que o Carlo, por ele mesmo, não fez nada. Não falava que ele era santo, que ele fazia uma coisa. Mas que Deus fez grandes coisas nele. E talvez seja essa a chave do negócio. Não só para a história dele, para de todo mundo. Para dos santos que já foram contados e para os que vão vir. A santidade é possível? Quando nós pensamos em santos, talvez nós imaginemos heróis de outros tempos. Homens e mulheres que realizaram feitos inacreditáveis, fundaram ordens religiosas, tiveram visões místicas, foram perseguidos e até deram a sua vida por Cristo. Mas será só isso? Será que a santidade é reservada a poucos escolhidos? Será que é impossível ser santo nos dias de hoje? Carla Cutts. Esse nome tem ecoado por igrejas, redes sociais e rodas de conversa entre os católicos nos últimos meses. Com o anúncio da sua canonização, muitos têm se perguntado: o que fez esse jovem de apenas 15 anos ser declarado santo? Sabemos que a história da igreja está repleta de santos que realizaram obras grandiosas. Carlo era um adolescente como qualquer outro. Gostava de futebol, videogame e Coca-Cola. Um menino extrovertido, inteligente, com um jeito carismático que conquistava facilmente as pessoas ao seu redor. Mas Carlo viveu de uma forma que fez toda a diferença. E a sua santidade não veio de milagres que ele realizou após a sua morte, mas da forma como ele viveu aqui nessa terra. E foi aqui, na cidade de Milão, na sua vida cotidiana, que ele demonstrou em pequenos atos o quanto a sua generosidade e bondade eram realmente gigantes. É por isso que a equipe da minha Biblioteca Católica está na Itália, para refazer os passos desse jovem extraordinário
e entender por que Deus quis fazer desse jovem um modelo para a nossa geração. Carlo nasceu no dia 3 de maio de 1991 e foi batizado aos 15 dias de vida na igreja Nossa Senhora das Dores, em Londres, onde seus pais estavam temporariamente a trabalho. Seus pais, Antônia e Andrea Cutis, eram católicos apenas por tradição. Antônia conta que antes de Carlo nascer, ela só tinha ido à missa 3 vezes na vida. Mas, se a sua família não era religiosa, de onde veio a devoção de Carlo? A resposta para essa pergunta começa a ser respondida quando a família de Carlo se muda para a cidade de Milão. Quando Carlo tinha 4 meses, seus pais contrataram uma babá para cuidar dele. Por indicação de um amigo, a família Cutis conheceu Beata, uma jovem polonesa e católica fervorosa. Profundamente devota de Nossa Senhora de Częstochowa, padroeira da Polônia, Beata chegou no seu primeiro dia de trabalho carregando uma sacola de santinhos da Virgem Maria e explicava a Carlo como aquela era a mãe de Deus, mãe de todos os homens, que aquela era a nossa mamãe do céu. Foi Beata que ensinou Carlo a rezar e a amar a Jesus e Nossa Senhora. Aos 3 anos, ele já pedia para ir às igrejas só para cumprimentar Jesus no sacrário. Aos poucos, Carlo começou a fazer perguntas sobre Deus, Jesus, a igreja, e foi a sua babá quem plantou no seu coração as primeiras sementes da fé. Carlo perguntava tanto sobre Deus e manifestava tanto interesse pela fé que a sua mãe logo percebeu que precisaria aprender para poder responder às suas dúvidas. Uma amiga sugeriu que ela conhecesse um sacerdote chamado Padre Ilho, muito conhecido por sua sabedoria e espiritualidade. No primeiro encontro, ele olhou para Antônia e disse: "Eu esperava sua visita há anos. Você tem uma missão para cumprir. Seu filho foi escolhido por Deus para uma missão especial." Essas palavras marcaram profundamente Antônia, que decidiu estudar teologia para entender melhor a fé que o seu filho tanto amava. A partir desse momento, a fé do pequeno Carlo, nascida no seu coração, começa a transbordar para sua família. Dizem que santo de casa não faz milagre, mas Carlo provou que essa frase não é verdadeira, pois as primeiras conversões que se deram através da sua intercessão foram a de seus próprios pais. Se teve um lugar no mundo que Carlo amou, esse lugar foi Assis. Ele dizia que esse era um dos lugares mais bonitos do mundo e que a simplicidade e a espiritualidade de São Francisco inspiravam muito a ele. Por isso, seus pais decidiram comprar uma casa aqui, onde eles passavam as férias e os finais de semana. Um grande devoto de São Francisco e de Santa Clara, quando adotou uma cachorrinha, lhe deu o nome de Chiara. Quando Carlo estava em Assis, ele evitava chamar a cachorrinha pelo nome. Ele percebia que toda vez que chamava Chiara, algumas freiras que passavam por perto olhavam com reprovação, achando que ele estava gritando o nome de Santa Clara de maneira desrespeitosa. Esse cuidado de Carlo mostrava como ele respeitava a espiritualidade do lugar e queria sempre agir com reverência. Nessa época, a mãe de Carlo já frequentava o curso de teologia, e um padre, que era seu professor, pediu a ela que substituísse uma freira na condução das aulas de catequese de uma paróquia em Milão. Ao comentar que o filho estava ansioso por poder comungar, o padre sugeriu que ela o levasse às aulas de catequese. Carlo acompanhou as aulas preparatórias com grande alegria, e depois de concluí-las, seus pais encaminharam um pedido especial ao bispo local, para que a sua primeira comunhão fosse antecipada. Após entrevistá-lo e perceber a sua maturidade espiritual, o bispo concedeu a autorização, aconselhando que a celebração acontecesse em um local mais recolhido. E assim, na manhã do dia 6 de junho de 1998, Carlo e seus pais chegaram bem aqui onde nós estamos, o mosteiro das monjas eremitas de Santo Ambrósio, que fica em Perego, perto de Milão. Durante a missa, as freiras presentes ficaram impressionadas com a serenidade e o recolhimento de Carlo. Quando recebeu a Eucaristia pela primeira vez, ele abaixou a cabeça entre as mãos por um instante e logo depois mexeu-se levemente,
como se tivesse sido tomado por uma alegria profunda e incontrolável. As freiras que residiam aqui na época lembram com carinho desse momento, e Carlo, de vez em quando, voltava aqui para visitá-las e pedir que as irmãs rezassem por ele. Noi l'abbiamo conosciuto proprio il giorno della prima comunione, la sua strada è l'Eucaristia. Lui che era un ragazzino, anche questa cosa non è da poco, ecco, questo aver saputo conciliare queste due cose, ecco, di vivere evangelicamente in una situazione che invece avrebbe potuto portarlo ad atteggiamenti tutt'altro che evangelici, sia di orgoglio che di lusso, che di comodo, eccetera. Questo fatto che lui si dedicasse all'adorazione era anche una necessità, cioè lui aveva anche bisogno di ricaricarsi per poter vivere la giornata come Gesù gli chiedeva, perché chi ha un po' di esperienza di vita si sa benissimo che essere sempre bravi non è facile. Mi sembrerebbe bello sottolineare questa sua normalità vissuta secondo il Vangelo, per cui diventa straordinaria perché lui non lasciava mai perdere le parole di Gesù. O dia da primeira comunhão de Carlo foi um divisor de águas. Foi como se depois daquele dia vivido aqui no mosteiro, ele estivesse completo. A Eucaristia se tornou a sua essência, a ponto dele dizer que o seu plano de vida era estar sempre unido a Jesus. Não demorou muito para que Carlo começasse a frequentar a missa diariamente, e ele gostava de chegar mais cedo ou de permanecer um pouco mais na igreja em adoração. Ele dizia a seus pais que, assim como nós ficamos bronzeados quando nos expomos ao sol, nós nos tornamos santos quando ficamos diante da Eucaristia. Seus pais, impressionados, notavam que Carlo nunca tratava esses momentos como uma obrigação, mas como um encontro pessoal e esperado com Jesus. Certa vez, a paróquia que a família de Carlo frequentava organizou uma peregrinação à Terra Santa. Seu pai perguntou se ele gostaria de ir e ele prontamente respondeu: "Por que vou ao lugar por onde Cristo andou há 2000 anos, quando posso visitá-lo vivo no sacrário?" Lui amava tantissimo a fare l'adorazione Eucaristia, ma io non sapevo nulla. Mentre che accompagnavo a scuola, lui parlava sull'adorazione del sacramento di Eucaristia e mi raccontava l'importanza di Eucaristia, come è presente il Signore con le anima, sangue e il corpo. E mi ha chiesto: se tu un giorno si avvicina al Signore, la tua vita cambia completamente, e se continui a partecipare alla messa tu cominci a somigliare al Signore. E mi spiegava l'insegnamento della religione cattolica. Carlo mi ha fatto vedere la verità, il Dio vivente. È questo che mi ha fatto venire la voglia di farmi battezzare. Aveva un talento molto speciale di spiegare che è venuto l'entusiasmo dentro di me. No ano de 2002, Carlo pediu permissão aos pais para dar aulas de catequese em sua paróquia. Seus pais permitiram, desde que ele assumisse o compromisso de não negligenciar os seus estudos, o que foi atendido por Carlo. E assim, com somente 11 anos, Carlo se tornou catequista, preparando para receber os sacramentos jovens muitas vezes mais velhos do que ele. Preparava as aulas com muito entusiasmo e dedicação, buscando formas de incentivar os jovens a viverem a santidade. E logo começou a pensar em formas de fazer com que seus alunos da catequese se convencessem da presença real de Cristo na hóstia consagrada. Lembrou-se que, quando mais novo, tinha visitado com os pais a igreja de Santo Ambrósio, em Florença, onde aconteceram 2 milagres eucarísticos. Decidido a pesquisar mais sobre o assunto, logo se deparou com um grande problema. Não havia lugar algum onde encontrasse de forma organizada informações sobre os milagres eucarísticos reconhecidos pela Igreja. Assim surgiu a ideia de fazer uma exposição sobre os milagres eucarísticos. Carlo então passou a pesquisar na internet e nos livros sobre eles. Foi um trabalho extenso de mais de 2 anos, em que ele preparou fichas, traduziu, escreveu textos, editou imagens e até foi a esses lugares para conseguir informações para enriquecer essa exposição. No início dos anos 2000, a internet ainda estava se popularizando.
Mas Carlo parecia ter uma aptidão natural para a informática. Ele aprendeu a programar sozinho e aos 9 anos de idade já lia livros universitários sobre ciência da computação. Mas ao invés de usar suas habilidades para jogos ou para redes sociais, Carlo decidiu que queria usar a internet para falar de Deus. E foi assim que ele começou a desenvolver o seu maior projeto, uma exposição digital sobre os milagres eucarísticos do mundo. Carlo era apaixonado pela Eucaristia e queria que mais pessoas entendessem a presença real de Jesus na hóstia consagrada. Por isso, decidiu documentar os milagres eucarísticos reconhecidos pela Igreja ao longo dos séculos. Os milagres foram organizados em painéis e cada um deles apresentava o relato de como aquele milagre aconteceu, os estudos científicos relacionados a ele, a data em que a Igreja reconheceu aquele milagre e toda a documentação fotográfica que ele conseguiu juntar. O resultado da sua pesquisa foi disponibilizado gratuitamente na internet, para que qualquer paróquia ou grupo pudesse baixar os arquivos, imprimir os painéis e organizar sua própria exposição. E foi exatamente o que aconteceu. Só nos Estados Unidos, mais de 10.000 paróquias receberam a amostra. Ela também foi exibida em alguns dos santuários mais importantes do mundo, como Fátima, Lourdes e Guadalupe. O que começou com um projeto simples de um adolescente se tornou um fenômeno global de evangelização. Mas Carlo não parou por aí e começou a trabalhar em outros projetos, criando mais 3 exposições. Uma sobre as aparições e os santuários marianos no mundo, uma sobre anjos e demônios, e uma sobre céu, inferno e purgatório. No dia seguinte à beatificação, Papa Francisco disse que Carlo não se acomodou em uma confortável imobilidade, porque ele via nos mais fracos o rosto de Cristo. Carlo sempre foi muito generoso. Desde muito pequeno, ele tinha um olhar atento aos sofrimentos dos outros. Ele veio de uma família com uma ótima condição financeira, mas ele nunca quis ter mais do que o necessário. Sua mãe conta que uma vez foi comprar um segundo par de sapatos para o Carlo e ele imediatamente respondeu: um só já é mais do que o suficiente. Com o dinheiro economizado, nós poderíamos ajudar as pessoas que não têm nem o suficiente para comer. Ainda assim, uma vez surpreendeu sua família ao chegar em casa sem sapatos. No caminho, tinha se deparado com um morador de rua que estava descalço no frio. Sem hesitar, tirou seu próprio tênis e os entregou ao homem, voltando para casa calçando apenas as meias. Todos que conviveram com Carlo falam que ele era assim. Não ligava para roupas ou acessórios de marca, preferia se vestir de forma simples e realmente não gostava de futilidades. Jamais fazia menção ao seu status social, enquanto a maioria das outras crianças e jovens da cidade faziam questão de expor a riqueza das suas famílias. Aqui nas ruas de Milão, Carlo conversava com todos e sempre tinha uma palavra de apoio ou de ânimo para qualquer pessoa. Ele não fazia distinção de religião ou nacionalidade, e em cada pessoa ele via um Cristo a ser amado. Carlo, con i poveri, era sempre preoccupato. C'era un povero che dormiva fuori dalla chiesa che si chiamava Emanuele. Stavamo per entrare a fare l'adorazione, ha visto questo povero che dormiva per terra sul cartone, è cominciato a piangere, era preoccupato tantissimo e ha chiesto a sua mamma di comprare un sacco di pelo che lui poter dormire con caldo senza dormire sul cartone, e poi ha chiesto il permesso ai genitori se lui posso accompagnare a Carlo di portare da mangiare a questo povero ogni sera. Era un bambino molto speciale, con una fede, profonda fede. Mi insegnava delle cose così, era se fosse mio maestro. Com a ajuda de Rajesh, funcionário da família, Carlo costumava levar comida aos moradores de rua. Com o dinheiro da sua mesada, comprava marmitas e garrafas térmicas e toda vez que via um sem-teto, levava a eles parte do seu jantar com alguma coisa mais que encontrasse em casa, sempre acompanhado de uma bebida quente. Também dava a eles roupas, sacos de dormir e tudo mais que fosse necessário. Essa rotina fez com que a família Cucci sempre tivesse em casa roupas e cobertores extras,
para que Carlo pudesse doar quando encontrasse alguém necessitado. Conversava com todos aqueles a quem a sociedade normalmente costuma virar o rosto. Nas ruas, evangelizava muito mais através dos exemplos do que de palavras. Esse aqui é o Instituto das Irmãs Marcelinas, escola onde o Carlo estudou praticamente toda a vida dele e onde viveu a caridade de forma concreta no dia a dia. Aqui ninguém passava fome ou frio, mas existiam outras formas de sofrimento que Carlo percebia com muita sensibilidade. Sempre atento aos outros, ele percebia quando algum colega estava triste e se aproximava, dando uma palavra de conforto e a sua amizade sincera. Lui era un grande amico di Gesù, ma nella quotidianità lo sapeva esprimere attraverso dei tratti eroicamente umani. Nella sua classe c'era un ragazzo che era veramente molto preso in giro perché veniva sempre vestito un po' trasandato e lui è riuscito a farlo diventare il re della festa. Quindi questa naturale capacità di inclusione. Lui riusciva proprio a fare questo gioco di squadra e tirarli dentro, che io trovo che per un ragazzo di quell'età lì è qualcosa di importante, perché altrimenti ti prendono in giro perché vai con quello che è più preso in giro, no? E invece lui in questo senso è riuscito proprio a fare in modo che anche quelli che potevano essere considerati più, come dire, quelli da mettere da parte, Gesù lo sa già qual è la nostra santità, ognuno di noi deve scoprirla vivendo. Per Carlo è stata così, e per te che cos'è? No? Qual è la tua originalità? Se tu, come Carlo, no, saprai essere amico di Gesù, anche tu arriverai al suo stesso traguardo, no? È un po' questo. Sono stata la maestra di Carlo Acutis alle scuole elementari. Carlo, quando l'ho visto, era un po' come se entrasse il sole quando arrivava lui. Aveva uno sguardo molto particolare. Aveva una luce negli occhi. Purtroppo, quando è mancato, io veramente ero furibonda, ero arrabbiata a morte con chi sta lassù, perché dicevo, ma non è possibile che un ragazzo così bravo, poi così particolare, perché difficilmente i ragazzi rinunciano al proprio tempo libero per dedicarlo ad altri. Questa era una cosa che proprio mi faceva incavolare ed è rimasta a lungo questa rabbia, fino a quando ho scoperto che molti nel mondo si rivolgevano a lui per avere delle grazie o anche per sentirsi più sereni e lui li accontentava. Quindi questo è riuscito un po' a mitigare questa rabbia e anche lì a vedere questi sentieri che noi non riusciamo a capire che Dio ha per tutti noi. E quindi, devo dire, ho recuperato la mia fede, perché ho detto, evidentemente era il suo disegno di vita, bisogna accettarlo e vedere tutto il bene che è riuscito a fare. Che mi ricordo maggiormente di Carlo è proprio la sua serenità e pacatezza e voglia di ridere e scherzare con la quotidianità. Penso che lui, quello che ha cercato di fare nella sua vita è stato quello di vivere momento per momento quello che gli veniva chiesto. Si avvicinava principalmente ai ragazzini che avevano problemi e passava appunto il momento dell'intervallo, magari li invitava a casa sua a studiare. Un ragazzo attento a quelli che gli erano intorno, attento a quello che gli accadeva così, attento agli avvenimenti e alle persone che incontrava. Se um aluno tinha dificuldades nas lições, Carlo se oferecia para ajudar. Se alguém era excluído ou alvo de bullying, ele imediatamente chamava para perto, garantindo que ninguém se sentisse sozinho. Seus professores, percebendo essa inclinação, algumas vezes lhe sugeriam que fosse brincar com outras crianças, para que também aproveitasse os seus momentos livres. Mas Carlo nunca abandonava um amigo em dificuldade. Ele permanecia firme ao lado de quem mais precisava, porque desde cedo entendeu que a caridade é um compromisso diário de amor ao próximo. Quando criança, Carlo costumava passear no parque com a sua avó e sempre encontrava um amiguinho que vinha acompanhado de sua babá, uma mulher filipina.
Um dia, Carlo percebeu que a babá estava chorando. Ao perguntar o que tinha acontecido, soube que sua mãe, nas Filipinas, tinha sido gravemente ferida após um furacão destruir a sua casa. Ela não tinha dinheiro para ajudar a família. Ao chegar em casa, correu para esvaziar seu cofrinho e pediu à mãe e à avó que também contribuíssem. Fez um acordo com sua mãe, de abrir mão do seu presente de aniversário para que aumentassem a quantia a ser doada. Quando entregou o dinheiro à babá, ela começou a chorar e o abraçou, dizendo que ele tinha sido o único a pensar nela. Estamos aqui na igreja de Santa Maria Segreta, próxima à casa de Carlo, e aqui é onde os acutis costumavam frequentar. Não por acaso, é uma igreja de devoção mariana, e desde muito jovem, Carlo já demonstrava um interesse especial por Nossa Senhora. Sua devoção mariana teve início ainda na sua infância, inspirada pelas orações ensinadas pela sua babá, Beata, que era muito devota de Nossa Senhora de Częstochowa, padroeira da Polônia. Carlo aprendeu a rezar o terço com Beata e rapidamente o incluiu na sua rotina diária. Durante as férias escolares, aproveitava o tempo livre para rezar o rosário completo. Com um espírito contemplativo, Carlo via na oração do terço e do rosário um meio de meditar os mistérios da vida de Jesus através do coração de Maria. Costumava dizer que depois da Santa Eucaristia, o Santo Rosário é a arma mais poderosa para se combater o diabo. O rosário é o caminho mais curto para subir aos céus. No ano de 2002, quando Carlo tinha 11 anos, a família Acutis fez uma grande viagem por vários santuários marianos na Europa. E na primeira parada em Lourdes aconteceu um episódio, no mínimo, inusitado. Alguns anos antes, a família de Carlo tinha comprado uma cachorrinha chamada Briciola, que ficou conhecida pelo seu modo agitado e a forma de rosnar para todo mundo de modo ameaçador. Por isso, nas suas brincadeiras, Carlo chamava a cachorrinha de Cão dos Sete Demônios. Briciola foi junto nessa viagem e era carregada pela avó do Carlo em uma bolsinha, o que a permitiria passar desapercebida em quase todos os lugares. Quando chegaram em Lourdes, Carlo fez questão de dar a Briciola a água milagrosa, e toda a família afirma que depois disso, a cachorrinha ficou muito mais tranquila. Em Lourdes, Carlo renovou sua promessa de rezar o terço diariamente e se consagrou ao coração imaculado de Maria. Depois de ter bebido água da fonte, permaneceu mais de 1 hora totalmente imerso em oração. A família também passou por lugares como Fátima, a Catedral de Chartres e o local da aparição da Medalha Milagrosa em Paris. Lá tiveram uma certa dificuldade em achar a capela das aparições de Nossa Senhora, e Carlo ficou muito tocado ao perceber que ninguém era capaz de lhes indicar onde ficava, como se aquele lugar tão importante jamais houvesse existido. O amor de Carlo por Nossa Senhora foi se aprofundando com o passar do tempo, mas ganhou um capítulo especial quando ele conheceu a história das aparições da Virgem em Fátima. Carlo contou à sua mãe que em sonho viu o anjo surgindo entre as nuvens e, em seguida, a Virgem de Fátima sobre a Praça de São Pedro, em Roma, lotada de pessoas. Nossa Senhora alertava a multidão sobre os tempos difíceis que aguardavam o cristianismo por causa da desobediência dos cristãos. Este sonho despertou um grande interesse de Carlo pela mensagem de Fátima. Conforme estudava sobre o assunto, dedicava-se cada vez mais nas orações em reparação pelas ofensas ao Imaculado Coração de Maria, conforme os pedidos da Santa Virgem aos pastorinhos. Foi nessa fase que Carlo leu as memórias da irmã Lúcia e uma parte específica o marcou profundamente. Jacinta, Lúcia e Francisco perguntam a Nossa Senhora se eles iriam para o céu. Então Maria responde que Lúcia e Jacinta certamente iria, mas que Francisco, se quisesse ir para o céu, ainda deveria rezar muitos terços. Os pais de Carlo perceberam que alguma coisa tinha deixado ele inquieto, perguntando o que tinha sido, então ele responde que se Francisco, que era tão bom e simples, teve de rezar muitos terços para ir para o céu, como é que eu vou merecer ir para lá, já que sou tão pecador comparado a ele? Depois de conhecer essa história, Carlo passou a se dedicar ainda mais à oração do terço e passou a expressar frequentemente seu desejo de chegar ao céu sem precisar passar pelo purgatório. Primeiro, acho que é muito impactante a gente comentou da normalidade, né? Eu acho que esse é o ponto mais impactante, por mais incrível que pareça. A normalidade acho que é o
que mais inquieta as pessoas, porque acaba com as nossas desculpas. De que não, é uma outra época, tinha um outro contexto. Não, era muito parecido com a gente. E acho que em primeiro lugar é esse impacto. Carlo estava decidido a ir além das orações diárias na sua devoção a Nossa Senhora. E cada vez mais crescia no seu coração um desejo de pisar nos lugares onde Maria tinha deixado os seus sinais, como esse aqui que nós estamos agora. Aqui é o Santuário de Nossa Senhora de Montalegro, que fica em Rapallo, a mais ou menos umas 3 horas de Milão. Conta a história que no ano de 1557, um camponês chamado Giovanni Titizola viu aqui a Santa Virgem, que se apresentou como a Mãe de Deus, e lhe pediu que construísse um santuário que celebraria sua visita. Carlo e sua mãe peregrinavam todos os anos para cá. Enchiam garrafas com a água da fonte que Nossa Senhora fez jorrar, como sinal da sua presença. Aproveitavam a oportunidade para rezar juntos em silêncio, contemplando a paisagem e refletindo sobre as graças recebidas ao longo do ano. Foi aqui, no Santuário de Montalegro, que ele fez a sua última peregrinação, no verão do ano de 2006, poucos meses antes da sua morte. E nesse dia, Carlo contou à sua mãe que pediu a Maria a graça especial de ir direto para o céu e não passar pelo purgatório. Carlo, dove sta la sua forza? La forza di Carlo sta nell'essere un ragazzo che prega, un ragazzo che soprattutto prende sul serio quelle che sono le strade ordinarie con cui la nostra gente si rivolge alla Madonna e al Signore, che è la strada dei sacramenti, la messa, la confessione. Tante persone dicono si può pregare anche senza andare a messa. Carlo dice no, si può pregare anche andando a messa, soprattutto andando a messa. Io con il Signore mi confesso io e Lui. Dice sì, però il Signore ha inventato un sacramento, approfittiamone. E ora Carlo sappiamo essere anche un santo che sapeva utilizzare internet, aveva fatto 2 grandi mostre, la mostra sui miracoli eucaristici e sui santuari mariani, quindi aveva anche una propensione verso le apparizioni della Madonna. E quindi sa che la Madonna quando appare più volte ha invitato alla preghiera del rosario. E quindi lui si affidava a questa preghiera. Una preghiera semplice dentro la quale lui trovava molto conforto. Io credo che Carlo sia un esempio, piuttosto che i ragazzi ad accogliere questa verità che è la verità fondamentale della nostra vita. Quindi dobbiamo ritornare un po' come Carlo, più capaci di dire quello che è essenziale alla vita cristiana. Em seus últimos meses de vida, Carlo deu início a um novo projeto, destinado a divulgar as aparições e os santuários marianos pelo mundo. Esse projeto foi finalizado por sua família, e assim como a exposição sobre os milagres eucarísticos, já foi apresentado em diversos lugares pelo mundo. A Eucaristia é minha autoestrada para o céu. Essa frase do Carlo ficou muito famosa e retrata muito bem o amor que ele tinha por Jesus Eucarístico. Mas ao longo da sua vida, Carlo percebeu uma realidade que o deixava profundamente triste, que muitas pessoas não davam à Eucaristia o valor que ela realmente tem. Ele via milhares de pessoas se aglomerando em estádios de futebol, em shows, mas cada vez menos pessoas indo à igreja. Carlo trabalhou na exposição dos milagres eucarísticos até os seus últimos dias de vida. Quando já estava no hospital, sabendo que vivia seus últimos momentos na terra, sua mãe sugeriu a ele que assim que chegasse no céu, pedisse a Jesus outros milagres eucarísticos. Em Milão existe entre os católicos a tradição de se tirar o santo do ano no dia 1º de janeiro, que é o santo que acompanharia aquela pessoa ao longo do ano todo. E Carlo sempre tirava Jesus, Maria ou a Sagrada Família. Mas em 2006 uma coisa inusitada aconteceu. Carlo tirou Santo Alexandre Sauli.
Nem Carlo nem seus pais poderiam imaginar que naquele ano a vida de Carlo e de Santo Alexandre se entrelaçariam de forma definitiva. Em setembro de 2006, Carlo tinha 15 anos e era ativo como qualquer outro jovem da sua idade. O ano letivo tinha voltado há poucos dias e Carlo estava ansioso. Ele gostava das atividades escolares, dos amigos, dos seus projetos de evangelização. Mas uns dias depois do início das aulas, Carlo começa a se queixar de dores nos ossos e apresentou também hematomas nas pernas. No início ninguém achava que poderia ser algo grave, inclusive os seus pais imaginavam que poderia ser só o cansaço da volta das atividades escolares e dos esportes que ele fazia. Porém, no dia 30 de setembro, um sábado, Carlo volta da escola particularmente exausto. A família teve um final de semana praticamente normal. Carlo trabalhou no site que estava construindo para divulgar o voluntariado dos padres jesuítas de sua escola, almoçou com os avós no domingo e passeou com os cachorros à tarde. Na segunda-feira, como estava com febre, não foi à escola. Uma médica o atendeu em casa, prescreveu um remédio e recomendou repouso pelos próximos dias. Mesmo com febre, Carlo fazia lição de casa, rezava o terço e procurava manter-se ativo. Todos acreditavam que se tratava apenas de um resfriado. Na noite de terça-feira, dia 3 de outubro, Carlo disse a seus pais que ofereceria seus sofrimentos ao Papa e à Igreja, para não ter de passar pelo purgatório. Como Carlo costumava ser muito brincalhão, os pais pensaram que era apenas mais uma de suas brincadeiras. Mas naquela noite, Antônia teria um sonho que só viria a entender anos mais tarde. Ela sonhou que estava na igreja e São Francisco de Assis estava com ela. Na abóbada aparecia o rosto gigante de Carlo. São Francisco dizia a ela que Carlo seria uma figura importante na igreja e o precursor de um mar de santos. Antônia, ao acordar, imaginou que seria porque seu filho poderia se tornar sacerdote, já que ele tinha manifestado esse interesse algumas vezes. No dia 7 de outubro, Carlo acordou sem conseguir se mexer. Seus pais ligaram para o pediatra da família, que recomendou que eles levassem ele imediatamente para uma clínica. Chegando lá, Antônia reconhece que a igreja perto da clínica é essa aqui, de São Paulo e Barnabé, local onde estão as relíquias de Santo Alexandre e Saulo, o santo que Carlo tinha sorteado no início daquele ano. Naquele mesmo dia veio o diagnóstico: leucemia promielocítica aguda, uma doença silenciosa que se manifesta apenas quando já está em estágio avançado. Os médicos explicaram a gravidade da situação para Carlo e seus pais. Ele recebeu a notícia com serenidade e ainda brincou, dizendo que Deus tinha dado a ele um despertador. Apesar do avanço rápido da doença, que piorava a cada hora, continuava sorrindo e demonstrando gratidão aos médicos, enfermeiros e familiares. Non hanno mai visto un bambino molto speciale così, anche con la sofferenza, li dava pieno di gioia. Quando chiedevano a Carlo come stai Carlo, anche se stava soffrendo, sto bene, era sempre in allegria. Na manhã seguinte, Antônia veio aqui, assistir a missa e pedir a intercessão de Santo Alexandre e Saulo pela cura do seu filho. Carlo permanecia no hospital com a mesma calma e serenidade de sempre. Se preocupava com os pais e a avó, que o acompanhavam o tempo todo e acabavam não descansando. Os médicos e enfermeiras se surpreendiam, pois sabiam das dores fortíssimas causadas por esse tipo de leucemia. Percebiam que Carlo carregava consigo uma força que não era sua. Por fim, pediu para receber a unção dos enfermos e falou do desejo de ser sepultado em Assis. Em seguida, Carlo fechou os olhos, para nunca mais voltar a abri-los.
Dia 11 de outubro também foi a morte de Santo Alexandre Sauli. E dia 12, o coração de Carlo para de bater, data véspera da última aparição de Nossa Senhora em Fátima. Mais uma vez, sua história está entrelaçada com os sinais de Deus. Exatamente 10 dias após a morte de Carlo, em 21 de outubro de 2006, uma freira constatou a presença de uma efusão avermelhada saindo das hóstias consagradas em uma igreja no México. Esse milagre seria reconhecido oficialmente pela igreja no dia 12 de outubro de 2012, dia do aniversário da morte de Carlo. Os pais de Carlo sabiam que seu filho tinha o hábito de ajudar os mais necessitados, mas foi só depois da sua morte que eles entenderam a verdadeira dimensão dos atos de caridade de Carlo. No dia do seu funeral, ao chegarem para a missa de corpo presente, Antônio e André se depararam com uma multidão completamente inesperada. Entre os rostos desconhecidos estavam mendigos, imigrantes, famílias em situação de vulnerabilidade, idosos solitários, todas essas pessoas que Carlo tinha ajudado ao longo da sua vida de forma anônima. Eram tantos que muitos não conseguiram entrar na igreja e ficaram do lado de fora para prestar a sua última homenagem. Depois da morte do Carlo, uma coisa impressionante começou a acontecer. A sua fama de santidade se espalhou muito rápido e vários relatos de graças alcançadas pela sua intercessão chegavam diariamente ao conhecimento de seus pais. Então, um comitê foi organizado para pedir a abertura do seu processo de canonização, com a participação do pároco da igreja que Carlo frequentava, alguns padres da sua escola e outras pessoas que o conheceram. Seis anos depois da sua morte, no dia 12 de outubro de 2012, Carlos se tornou servo de Deus e a causa da sua beatificação e canonização foi oficialmente aberta. Os sinais da sua santidade eram muito fortes, o que fez com que esse reconhecimento viesse em tempo recorde, considerando os critérios exigidos pela Igreja. E ele aconteceu no Brasil, na cidade de Campo Grande, em 2013. Um menino chamado Matheus Viana, de apenas 4 anos, sofria de pâncreas anular, uma anomalia rara que impedia seu estômago de reter alimentos e fazia o menino vomitar tudo o que comesse. Seu caso era grave e só poderia ser resolvido com uma intervenção cirúrgica, que Matheus não poderia fazer porque estava muito fraco. A mãe do menino levou o filho para tocar uma relíquia de Carlo, que o padre Marcelo Tenório tinha levado à cidade de Campo Grande. A partir daquele dia, Matheus nunca mais vomitou. A anomalia desapareceu e a sua cura foi instantânea e inexplicável. O milagre foi reconhecido pelo Vaticano após todas as verificações científicas e Carlo foi beatificado no dia 10 de outubro de 2020, em uma cerimônia emocionante na Basílica de São Francisco de Assis. O segundo milagre que era necessário para sua canonização aconteceu na Itália em 2022. Uma jovem costarriquenha chamada Valéria sofreu um grave acidente de bicicleta e teve um traumatismo craniano muito severo. Os médicos disseram que ela tinha pouquíssimas chances de sobreviver. E a sua mãe, então, que tinha conhecido a história do Carlo alguns meses antes, decidiu ir até o túmulo dele em Assis para pedir a sua intercessão na cura da filha. No mesmo dia, Valéria começou a apresentar sinais impressionantes de recuperação. Em 5 dias, recuperou sua motricidade, a fala e a capacidade de respirar sem o auxílio da traqueostomia. Em 10 dias, a grave hemorragia que apresentava tinha desaparecido e Valéria estava completamente curada. Assim, em 23 de maio de 2024, o Papa Francisco anunciou oficialmente: Carlo Acutis seria santo. Voglio dire che l'anno prossimo, nella giornata dei bambini, degli adolescenti, canonizzerò il beato Carlo Acutis. O sonho que a mãe de Carlo teve na semana em que ele morreu parece estar se concretizando diante dos nossos olhos. O seu testemunho nos faz perceber que não há barreiras para quem decide, mesmo que muito jovem, colocar Deus no centro da sua vida e buscar o céu até as últimas consequências.
Carlo nos provou que a santidade é possível. E agora, quem sabe você também não estará nesse mar de santos. In una parola che lo dico, per Carlo, come la descrivo, era mio angelo. In una parola, sorriso. Originalità. Attenzione. Semplicità. Educazione. È un compagno di cammino. Carlo non ha mai parlato di sé e forse Carlo non avrebbe mai detto io sono santo, non avrebbe mai pensato, ecco. Ma Dio può fare grandi cose quando uno è svuotato di sé e si lascia riempire da Dio. Questo credo che sia la cosa che io ammiro di più in questo giovane, quindi la frase è non io ma Dio.